Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves, em uma nova série do, do canal, falando hoje sobre o software chamado Scilab, onde você consegue fazer simulação de sistemas de controle. E eu vou apresentar aqui também um aplicativo chamado XCOS dentro do software Scilab, que ele utiliza a simulação de malhas baseadas em diagramas de blocos e funções de transferência. E aí vamos fazer aqui umas simulações de respostas de alguns sistemas com relação à perturbação através de um degrau unitário. Então nós temos aqui o nosso software Scilab. É um software gratuito, ele tem muitas coisas parecidas com o MATLAB, para quem já utiliza o MATLAB, com a vantagem de ser um software gratuito, onde você pode fazer aí a montagem dos seus modelos, né, dos seus blocos, e ele está disponível gratuitamente. Basta que você clique aí no Google, você vai conseguir encontrar a versão mais atual desse software. Então, começando aqui a fazer essa simulação e mostrando aí esse aplicativo, aqui nós temos a tela do Scilab e nós podemos ter acesso ao aplicativo XCOS ou XCOS, como queiram, através da onde? Através dessa barra, está escrito aqui aplicativos, ela está disponível aqui como XCOS, ou você vir aqui direto, ele já tem ali o ícone referente ao XCOS. Clicando aqui no ícone, ele vai abrir duas janelas. Uma janela onde você vai fazer a construção do seu sistema e uma outra janela onde você vai ter os seus diagramas, ou melhor, os seus blocos para poder construir a sua simulação. Lembrando que o XCOS ele é muito parecido com o Simulink do MATLAB, onde lá nós temos também essas funções disponíveis para poder executar as simulações. Como nós vamos fazer aqui uma simulação utilizando uma perturbação degrau, eu vou mostrar onde encontrar esses blocos aqui dentro para poder montar a nossa simulação aqui nessa janela. Então, começando ali, fazendo a inserção da perturbação, que é o primeiro item, nós vamos buscar a perturbação aqui em fontes. Então, em fontes nós vamos ter a função degrau, está definida aqui como step function. Então, você pegando esse bloco e arrastando aqui, ele fica disponível já na área de simulação. Então, nós já temos aqui a nossa função degrau, né, que seria a step function, e agora nós vamos inserir também o nosso bloco, né, de função de transferência. Onde está esse bloco de função de transferência? Se você vir aqui em sistemas de tempo contínuo, você vai encontrar ali a função de transferência, que ela recebe o nome de CLR, e é só você fazer a mesma coisa. Seleciona e arrasta aqui para a nossa área de simulação. Se você der um duplo clique, ele também traz aqui o bloco para dentro da área de simulação. Isso fica a critério de cada um de como fazer essa inserção. Agora nós queremos fazer uma simulação onde nós vamos identificar a função degrau e também a função de transferência. E qual a relação que vai existir entre os dois aqui na nossa simulação. Então, para isso, nós vamos precisar aqui de um bloco chamado MUX. Esse bloco MUX, ele está em roteamento de sinal. Então, quando você clicar aqui, ó, na barra de roteamento de sinal, você vai encontrar o bloco MUX. Ele tem dois tipos, ó, MUX e MUX-F. Nós vamos usar esse bloco aqui, ó, bloco MUX, e vamos arrastar aqui para a nossa área de simulação. Então, aqui nós já temos uma parte da nossa função de transferência, e agora nós vamos pegar e inserir aqui
a parte gráfica. Quer dizer, nós vamos gerar um gráfico através dessa simulação e nós queremos observar como vai ser o comportamento da função através do step, né? Então, para isso, você vai lá na função, ou melhor, na área de receptores, e aqui em receptores você vai buscar o bloco CScope, que é esse aqui, ó. Então tem o CScope, o CFScope e o CMScope. Nós vamos buscar nesse primeiro vídeo aqui, nós vamos buscar a função CScope e vou trazer aqui para nossa área de simulação. Depois precisamos acrescentar aqui um clock para poder fazer a verificação de sintonia, e com isso nós vamos buscar esse bloco lá em fontes. Vamos pegar lá o bloco clock, que é esse bloco aqui, ó. Trago ele aqui para dentro da nossa área de simulação e praticamente nós já temos aí os nossos blocos que são necessários para poder executar isso daí. Antes, nós vamos fazer uma verificação e configuração desses mesmos blocos. Por exemplo, na função step, dando um duplo clique aqui, nós vamos observar quais são os parâmetros do bloco. Aqui inicialmente nós trabalhamos sempre nessa condição: tempo do passo igual a 1, o valor inicial partindo de 0, o valor final partindo de 1, que é exatamente um degrau unitário. Então aqui nós já temos a primeira configuração utilizando o próprio default do software. Na função de transferência, como nós vamos aqui nessa primeira simulação trabalhar com um sistema de primeira ordem, vou dar um duplo clique e aqui aparece quais são os elementos que eu posso colocar no numerador e no denominador. No caso, eu estou usando aqui o numerador 1, que é o próprio numerador que já traz aqui dentro do bloco, e o denominador seria o S mais 1. Então, nós já temos aqui também a configuração. O MUX você pode configurar de que forma? Você pode configurar através do número de portas de entrada. No caso aqui ele já está trazendo duas portas de entrada, que vai ser necessário para nós, onde uma delas vai vir do step e a outra vai vir da função de transferência. Então essa porta, esse bloco aqui nós não vamos precisar alterar também. No caso do scope, nós temos aqui uma configuração que depois nós podemos observar melhor cada um dos parâmetros que nós temos aqui, mas o principal que nós vamos alterar aqui, justamente por causa da função não sair, vamos dizer assim, espalhada, né? É esse cara aqui, ó, refresh period. Eu vou trazer esse valor aqui para 10, e aí depois, quando nós fizermos a simulação, vocês vão entender que você pode abrir ou fechar essa área, né? Então no caso aqui 10 já seria uma condição boa para esse tipo de simulação que nós vamos executar. Para o clock, nós temos aqui o período que ele vai trabalhar e o tempo de inicialização. Aqui eu vou colocar um período de 0.01 para poder ficar mais fácil de identificar as respostas do nosso sistema. E o tempo de inicialização eu vou colocar aqui como sendo 0, senão nós não vamos conseguir enxergar o que está acontecendo em termos da simulação. Então aqui foi feita a configuração dos blocos. Agora eu vou fazer a ligação como? Vou pegar aqui, selecionando essa saída, observa que ela fica ali um quadrado verde. É só você clicar na saída e juntar aqui com o próximo bloco. Observa que ele já cria uma linha entre eles. Como eu vou precisar ligar aqui também o meu... Como eu vou precisar ligar aqui também o meu step no MUX, eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer aqui essa linha, já ligando aqui o MUX em relação à função de transferência. Vou pegar o MUX, vou fazer uma ligação aqui no scope. Então aqui nós já temos uma ligação entre a função de transferência, o MUX e o scope. E vou pegar o clock para poder finalizar essa ligação. Então aqui nós já temos uma parte da nossa simulação criada e montada. Como eu vou querer também observar o que vai acontecer com relação ao nosso degrau unitário, eu vou ligar
essa saída que nós vamos ter aqui sem passar pela função de transferência. Então, para isso, é só você vir aqui na linha. Quando ela mudar de cor, ficar na cor verde, você seleciona, você seleciona aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse, e ele já vai criar uma outra linha ali, ó. Criou essa outra linha, é só você clicar novamente com o botão esquerdo e ele vai criando esse caminho aí, né? Essa junção através dessa ligação. Então aqui nós temos a ligação dos blocos já realizadas e nós vamos partir agora para poder fazer a configuração da simulação. Para configurar a simulação, você vem aqui, ó, nessa aba de simulação, seleciona lá a configuração e aqui nós vamos ter uma característica importante para poder fazer a configuração. Observa que o tempo final de integração aqui está em 30 segundos. Como nós alteramos ali para 10 segundos, eu também vou alterar isso daqui para 10 segundos, para poder ter uma junção ou uma sintonia entre os dois casos, que seria o caso da simulação e o caso do nosso scope. O método de resolução que ele está usando aqui é o BDF Newton. Você pode escolher qualquer um deles aqui. Para esse tipo de simulação, o método numérico do BDF Newton ele atende perfeitamente. Então, não tem necessidade aí de fazer nenhuma alteração com relação aos outros parâmetros, que a gente pode depois verificar também no decorrer do nosso curso. Vou dar um OK para confirmar e nós já temos aqui toda a montagem realizada e vou clicar aqui no nosso iniciar. Clicando no iniciar, ele executa a simulação e observa que o gráfico que ele criou aqui vai até 10 segundos, exatamente na configuração que nós fizemos. Vou mexer aqui para ele poder colocar esse gráfico na tela de uma forma melhor para poder visualizar. Então nós podemos ver aqui algumas opções onde nós podemos aproximar a área onde nós queremos visualizar. Nós podemos dar aqui um outro zoom, ó, e esse segundo zoom ele já traz exatamente a simulação mostrando ali o intervalo de tempo. E se você quiser utilizar o outro zoom aproximando, pode ver que ele já está habilitado, que foi a primeira seta que eu cliquei aqui, ó. Então eu vou deixar aqui, ó, vou dar um ESC para poder só mostrar como foi feita essa simulação. Então aqui nós temos a simulação do sistema de primeira ordem utilizando o Xcos no Scilab. Então continuando aqui, fazendo uma simulação agora para uma função de transferência de segunda ordem. Vou aproveitar o que já foi feito para o sistema de primeira ordem e vou fazer alteração aqui no sistema de segunda ordem. Como que eu vou fazer isso? Venho aqui no bloco da função de transferência e vou alterar o denominador. No denominador eu vou utilizar aqui uma função, ó, S ao quadrado, lembrando que aqui nesse software nós temos que utilizar o circunflexo para poder caracterizar o expoente, mais 0,5, ele não enxerga vírgula, nós temos que trabalhar com ponto, vezes S, não adianta você colocar só meio S que ele não vai enxergar isso daí como sendo uma multiplicação, mais 1. Então aqui nós temos a função de transferência modificada. Vamos alterar aqui o nosso scope. Aqui nós trabalhamos com 30 e vamos aumentar também o buffer. O buffer a gente vai colocar aqui para 30 também. No caso do clock, mantém o ponto 01, tempo de inicialização igual a 0. Venho aqui em simulação, configuração. Vou alterar aqui o tempo final para fazer a integração de 30 também. Não vou alterar mais nenhuma outra propriedade, nenhuma outra configuração. E nós vamos fazer essa simulação a partir desses parâmetros. Vou clicar aqui no iniciar. Ele executou para nós ali. Observa que agora aparece uma função de transferência, onde nós vamos verificar aqui, ó, que é um sistema subamortecido. E observa também que aqui nós temos
algumas condições aí que nós podemos modificar, como por exemplo, as propriedades aqui do gráfico. Então você vem aqui em editar, propriedades dos eixos, ele vai abrir essa janela, então você pode modificar aqui as propriedades dos eixos, modificando cor, a parte de texto, e aqui, por exemplo, eu vou aumentar aqui o tamanho do nosso texto. Então é só você vir aqui nesse quadro, ó, e ele vai modificar a parte de baixo. Observa que ele já alterou aqui o tamanho para tamanho 5. Aqui nós podemos fazer alteração de cores, tá? E aqui nós temos a configuração com relação às cores também, para o mesmo caso dos eixos. Aqui nós podemos fazer as alterações aí também em relação às cores. E nós temos aqui o estilo. O estilo vai ser com relação à fonte. Então eu vou alterar aqui, ó, o tamanho ou a cor através dessa barra. E o tamanho da fonte eu altero nessa janela. Observa que ele altera tanto o eixo X quanto o eixo Y em termos das propriedades. Para as curvas, vemos aqui na nossa Polyline 1, está trazendo aqui uma cor verde, né? Eu posso aumentar ali a espessura dessa cor utilizando essa função, ó. Então aqui eu vou colocar para 2, pode ver que ela ficou com uma espessura um pouco maior. Posso também alterar o tipo, então vou deixar ela tracejada, né? Deixar ela com traço ponto. Aí você coloca da forma que você achar melhor. Então o nosso degrau, que seria a linha verde, está configurado aqui. Vou mudar a cor dele, vou colocar aqui para um vermelho. Na Polyline 2, que seria a da simulação, vou alterar aqui também, vou colocar uma espessura um pouco maior, como 2. E posso também aqui alterar a cor. Vou deixar aqui com a cor azul. Então aqui nós temos a configuração feita dos eixos e do nosso gráfico. É só fechar, feita a configuração. O que eu posso agora colocar é uma legenda. Para poder colocar uma legenda, eu vou minimizar aqui, ó. Eu vou vir na área de programação aqui e vou escrever o seguinte, ó, Legend, abre parênteses, vou colocar aqui, abrindo aspas, resposta, que seria a nossa primeira entrada no MUX, vírgula, degrau, seria a segunda entrada no MUX, e vou usar aqui um parâmetro 5, que vocês vão entender para que serve esse parâmetro 5. Dou um Enter, e venho aqui na nossa janela, ele vai esperar para a gente poder indicar onde nós vamos colocar a nossa legenda. Então aqui, ó, quando você coloca o parâmetro 5, ele deixa aberto o espaço aí para você poder inserir onde você quer a sua legenda. E está aqui feito o nosso gráfico. Quando eu falei da sequência de entrada aqui, porque resposta vem primeiro e degrau vem depois, se você observar aqui no MUX, a primeira entrada é a entrada da resposta, que seria da função de transferência. A segunda seria a entrada do quê? A entrada do step. Por isso que eu respeito essa sequência, vindo como resposta sendo o primeiro elemento e degrau sendo o segundo elemento. Só mostrando aqui novamente, nós temos a nossa função aí simulada no sistema de segunda ordem. Este é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, faz inscrição no canal e até o próximo vídeo.